Eu realmente acredito que um dos legados que pelo Espírito Santo nós podemos trazer para o movimento da paz, claro, com a ajuda de tantos outros grandes homens e mulheres de Deus que foram antes de nós e junto conosco e as novas gerações, mas é um legado de fé invencível. Fé invencível. Eu gostaria que você dissesse bem alto: fé invencível. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 4, versículos 35 em diante. Marcos 4, 35 em diante. Diz a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Então, antes de falarmos o que é a fé invencível, deixa eu falar primeiramente o que ela não é. Ela não é simplesmente um desejo. Os discípulos tinham um desejo, obviamente, que aquela tempestade não os afundasse, que aquela tempestade parasse. Eles estavam com muito medo, porque o mar da Galileia chama-se mar, apesar que é um lago de água doce, mas é enorme, é muito, muito grande. E as ondas ficam muito grandes lá nas tempestades. E eles estavam realmente com medo de se afogar, e eles ficaram apavorados. Então, fé não é simplesmente ter um desejo. Tem muita gente que usa fé como se fosse um desejo. Eu tenho muita fé, que eu ainda vou, você vai ver, eu ainda vou viajar para os Estados Unidos. Eu tenho muita fé que isso aqui, aquilo outro vai acontecer. Na realidade, eles não estão tendo fé, eles só estão tendo um desejo. E fé não é simplesmente um desejo. Claro, é importante ter um desejo. Muitas vezes as grandes coisas começam com um grande desejo, mas não é isso que é fé. Fé também não é pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo, ou só ficar falando um monte de palavras positivas, declarando que você já tem ou vai ter isso aqui, aquilo lá. Isso os grandes coaches têm ensinado, mas isso não é fé. Isso não é fé. Eu posso imaginar se eles tivessem sido treinados por um grande coach de pensamento e de palavras positivas, os discípulos lá no barco teriam se unido as mãos. Vamos unir as mãos, Pedro, Tiago, João, aí vamos lá, até você, Tomé, que duvida, vamos agora ter fé, Tomé, vamos ter. E aí não era fé verdadeira, isso aqui é fé humana, que é o pensamento positivo, são as palavras positivas. Aí eles unem as mãos e falam assim: já visualizamos, a tempestade está acabando, a tempestade está acabando. E a tempestade fica lá, o barco não está enchendo de água, o barco não está, o barco enchendo, e eles, o barco não está afundando. Eles, globo, nós não estamos afogando, globo, não morremos, nem fomos para o céu, opa, já estamos no céu. Não, mas a realidade é que o pensamento positivo é muito bom, palavras positivas são boas. Eu não sou contra todos esses poderosos explicações de coach. Tem um dos coaches mais famosos, mais conhecidos no Brasil. Uma vez eu estava falando com ele e eu falei: olha, tem algo melhor do que essa fé que você tem ensinado, desse pensamento positivo, dessas palavras positivas. Eu acho lindo, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas existe a fé sobrenatural. A fé sobrenatural. Qual a diferença entre a fé natural, o pensamento positivo, palavras positivas, e a fé sobrenatural? Qual é a diferença? Nesse texto ensina e mostra claramente, porque Jesus repreendeu os discípulos. Ele falou: como que vocês têm tão pouca fé? Por quê? Jesus repreendeu e ficou triste com os discípulos só porque eles ficaram com muito medo? Não, porque vamos supor que eles não tivessem ficado com medo. Não acorda o mestre, vamos ter fé.
vamos ter fé que ele vai acordar antes do barco afundar, ele vai nos salvar. Não era isso que Jesus queria que eles fizessem. Você tem que entender que a fé sobrenatural, que identifica e diferencia, a fé sobrenatural, a fé invencível da fé natural, é que a fé sobrenatural, a fé bíblica, ela é sempre baseada na palavra de Deus. E olha só o versículo 35, o que Jesus havia dito. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Jesus já havia liberado as palavras. O que era para os discípulos terem feito? Exercido a sua fé. Não acorda o mestre, não. Ele já deu a ordem, ele já liberou a palavra, que nós vamos para o outro lado. Então vento, escuta bem, vento, tempestade, ondas, escutam bem, o mestre já falou, já liberou a própria palavra de Deus, que nós vamos para o outro lado. Então nós não aceitamos essa tempestade, é ilegal, está indo contra as palavras do mestre, tentando impedir a gente de cumprir o que ele já disse, e ele já liberou as palavras. Então tempestade, aquieta-se agora, ondas se acalmem agora. E eram para eles terem dado a ordem e não acordado Jesus. E eles acordaram Jesus, ele estava num sono tão gostoso, aleluia. E acordaram ele, e ele fez o que era para eles terem feito. Ele liberou a ordem, acalmou tudo. E aí ele os chamou a atenção, porque era para eles terem feito isso, baseado na palavra. Então qual a diferença entre fé natural, pensamento positivo, palavras positivas, e fé invencível, fé sobrenatural? É que a fé bíblica, a fé sobrenatural, a fé invencível, ela é sempre baseada na palavra de Deus. Tem que ser gente da palavra, que conhece a palavra, cheio da palavra, cheio de Bíblia. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, a gente poderia falar sobre fé invencível, sobre tantas áreas. Eu poderia, pela graça de Deus, dar conferências e conferências inteiras só falando sobre vários aspectos dessa fé invencível, porque eu amo essa área. É uma das áreas mais importantes e mais profundas que existem. E eu falo com muito carinho, quando alguém acha isso aqui é uma coisa simples, eu já ouvi antes, eu lhe garanto que aquela pessoa não está praticando como ela deve. Porque quem pratica como deve os princípios de fé, ele entende que elas não são simples, elas são muito profundas. E não somente isso, ele também começa a entender, ou ela começa a entender, que é a transformação de tudo que acontece na sua vida. É o segredo de grande rompimento, de grande crescimento. Agora, por causa do tempo, eu vou só abordar 3 áreas sobre a fé invencível. Primeiramente, a fé invencível para exercer sua autoridade. Diga, a fé invencível. Obrigado os 4 que falaram. Agora todo mundo fala bem alto. A fé invencível, para exercer a minha autoridade. Um homem disse assim para o outro, um cara falou para o outro amigo dele, falou assim: olha, essa semana eu coloquei o diabo para correr. Aí o outro respondeu: glória a Deus. Ele falou: não, mas o problema é que ele está correndo atrás de mim. E muitos estão nesse estado, o diabo está correndo atrás deles e eles não sabem o que fazer. É interessante. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos cristãos, isso eu vi até já muitos pastores fazendo, sabe o que é? Pedindo: Deus nos proteja de todo o mal, de todo o diabo. Isso não é errado pedir a proteção, mas eles vão mais ainda. Deus, eu peço que o Senhor agora tire todo o mal, tire toda obra maligna, repreenda, ó Pai, toda obra maligna. Senhor Jesus, nos ajude, faça com que o maligno não possa tocar em nós. Parece bonito essa oração, mas a Bíblia é bem clara. Essa é a autoridade que Deus te deu. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o diabo? Que é para você pedir a Deus para Ele
expulsar o diabo. Todo lugar a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que é sua responsabilidade expulsar o mal. É sua responsabilidade não aceitar as obras malignas. A Bíblia fala em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Lucas 10:19 ele fala: eis que eu dei autoridade para vocês pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente lhes causará dano. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu experimento qualquer coisa que é de dano, seja na área financeira, seja na área física, seja na área da saúde, seja em qualquer área da minha vida, eu entro em crise, porque eu sei que a Bíblia já me prometeu, Jesus já falou: eu te dou autoridade para você pisar em serpentes, para você pisar em escorpiões, para você expulsar todo o mal, para você tomar autoridade. E aí eu começo a ficar com muita raiva do diabo, e eu começo a expulsar o mal, e eu começo a... Quantas e quantas vezes eu já me peguei orando, pedindo: Senhor, eu estou curado pela chaga de Jesus, eu tomo posse da minha cura. Parece tão bonito essa oração, parece tão linda, e Ele já realmente me curou pelas suas chagas, e não é errado você orar e tomar posse. Porém, quantas vezes eu me toquei e falei: cara, essa dor que está em mim, essa enfermidade, ela é ilegal. Ela é ilegal. Por quê? Porque Jesus já levou as doenças e as enfermidades. E a Bíblia fala: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Essas palavras foram escritas no grego, mas baseadas numa mentalidade hebraica. E na mentalidade hebraica, sabe o que significa? Tudo que você declarar ilegal será também então efetuado a ilegalidade daquilo. Em outras palavras, tudo que o diabo tenta colocar em você, ou as circunstâncias negativas, ou qualquer obra maligna, enfim, aquilo é ilegal. Então você poderá tomar autoridade. Então eu aprendi a fazer o seguinte: uma dor começa no meu corpo, e eu falo: isso é ilegal. Isso é ilegal, porque Jesus já levou minhas doenças, minhas enfermidades. Portanto, eu não aceito essa dor, não aceito essa enfermidade, e eu estou ordenando agora, em nome de Jesus, sai do meu corpo. Você que tem que se dirigir contra a obra maligna, você se une com Deus pelo poder do Espírito Santo, e você que tem que se dirigir contra a obra maligna. É você que tem que exercer a autoridade. Não é pedir a Deus: Deus, tira o diabo da minha casa, meus pais estão brigando, tira isso de Deus. Não, você que tem que exercer a autoridade. Você que tem que exercer a autoridade. Uma vez, eu estava lá em casa, eu morava com a minha irmã solteira e meu irmão Timóteo, que também era solteiro na época. Nós três, não era a Rebeca, era uma outra irmã. Aí, nós três morando na casa lá. Aí ficamos sabendo que minha mãe, ela estava com um problema sério no coração. Depois ficamos sabendo mais detalhes. Ela chegou até morrer lá no hospital, e eles usaram aquela coisa assim, ó, desfibrilador lá. Fala em línguas, fala 3 vezes, você fala em língua. Aí, para ressuscitá-la. E ela estava assim entre a vida e a morte. E quando eu soube disso, eu fiquei com tanta raiva. Minha mãe ainda era bem nova na época. Se eu não me engano, ela tinha uns 65 anos de idade, se eu não me engano. Eu fiquei com muita raiva do diabo. Eu lembro que eu entrei no meu quarto lá, eu fechei a porta, e eu falei assim: olha, Satanás, você mexeu com a pessoa errada. Acontece que você mexeu com a pessoa errada. Ela é minha mãe. Quem que você acha que você é? Você tira as suas patas sujas agora. Ela estava nos Estados Unidos, mas o diabo teve que me ouvir de lá mesmo. Eu dei a ordem, eu falei:
você tira suas mãos da minha mãe agora, eu não aceito. Ela está curada em nome de Jesus. Eu declaro toda obra maligna, todo problema no coração está expulso agora, e ela está curada. Aleluia. Agora, amém. Agora, se eu tivesse, escuta bem, muita gente perde o milagre por detalhes. Por isso que eu falo, esses princípios são muito profundos. Podem parecer simples, mas não são muito profundos. Muito profundo. Muita gente perde os milagres por detalhes, Se eu tivesse saído de lá e preocupado e perguntado, e aí, como está a mamãe? Como ela está e tal, como está? Não teria funcionado. Porque o nome de Jesus funciona através da fé no nome de Jesus. Ele falou, em meu nome expelirão demônios. Mas o nome de Jesus funciona através da fé no nome de Jesus. Lembra quando Pedro e João mandaram aquele aleijado levantar e andar? E depois o povo ficaram atônitos e uau! E Pedro falou, não olha para nós como se fosse para nosso próprio poder ou piedade que foi feito esse milagre desse homem aleijado de nascença. Ele falou assim, foi o nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus. Foi dando ordens. A igreja perdeu a arte de dar ordens. Isso, você pode olhar na igreja, lê o livro de Atos. É muito raro você encontrar alguém orando para outra pessoa ficar curada, ou orando para outra pessoa. Não, sempre era ordem. Seja curado, levante e anda, eu te ordeno. E tem que exercer sua autoridade. Então, se eu tivesse ficado tudo preocupado, a minha fé no nome de Jesus não teria funcionado. Então eu saí de lá feliz da vida, alegre e tudo, e fazendo as coisas. E eu lembro que a minha querida irmã Ângela, claro, com todo bom coração, boa intenção, mas ela falou assim, Eibe, eu estou admirado com você. Mamãe está lá entre a vida e a morte, e você parece tão alegre, tão feliz, não está nem aí. Eu falei, Ângela, é por causa disso que você já pode ficar tranquila, mamãe vai estar bem, é porque eu estou alegre, é porque eu estou feliz, porque eu tenho fé completa que ela já está curada, aleluia. E ela viveu ainda mais uns 20 anos, e tem mais, até quando ela morreu disseram, porque lá no hospital eles colocaram, acho que o marca-passo no coração, se eu não me engano disseram, né, Rebeca, que se eu não me engano, depois que ela morreu, mas o coração ainda ficou batendo. Então, a minha fé foi tão poderosa que mesmo depois de morta o coração. Mas a realidade é que você tem essa autoridade. Você pode exercer, você deve exercer. Você entra no seu quarto, você fecha a porta. Se os seus pais estão no pé de briga, você pode falar assim, eu não aceito o Satanás. Essa aqui é a minha família, é meu pai, minha mãe. Eu declaro nossa família um pedaço do céu. Eu já vejo minha família toda salva, toda transformada. Eu declaro, eu ordeno, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você exerce a sua autoridade. Você exerce a sua autoridade. Isso é seu privilégio, em nome de Jesus. É seu privilégio. Eu amo uma história que o Kenneth Hagin conta. Ele fala que ele estava lá, isso aqui, fisicamente, com os olhos abertos. Ele não estava dormindo não, ele estava acordado. E ele falou que Jesus apareceu para ele. E ele estava lá assim, olha, e Jesus na frente dele. E Jesus começou a conversar com ele e falar cada coisa profunda, maravilhosa. Ele falou que aí um demônio começou a pular. Ele falou que era uma criatura bem estranha, parecia um macaco assim, pulando assim. E fazendo barulho. E o demônio começou a fazer barulho. E o pior, Jesus ficou falando, não parou de falar. Só que não estava ouvindo mais Jesus. Ele ficou angustiado porque ele queria ouvir Jesus. E o demônio, quanto mais ele pulava, ele fazia uma poeira, uma nuvem escura assim. E aí ele nem via mais Jesus, quase não via Jesus. E o Jesus ficou conversando. E ele angustiado, ele pensou, por que Jesus não detona esse demônio?
por que Jesus não pulveriza esse demônio? E Jesus não fez nada. Finalmente o Kenneth Hagin não aguentou mais. Ele falou assim: eu te ordeno, espírito imundo, cala a boca. Aí o demônio caiu na terra assim, com medo. Aí ele falou assim: agora vai embora em nome de Jesus. E o demônio saiu assim com muito medo, apavorado. Aí ele olhou para Jesus e Jesus falou assim para ele: se você não tivesse feito o que você fez, eu não poderia ter feito o que eu fiz. Ele falou: como é isso, Jesus? Ele falou o seguinte: quando eu morri na cruz e ressuscitei, eu já derrotei toda obra maligna. Só que toda a autoridade do céu e da terra e debaixo da terra foi dada para mim. Só que eu peguei essa autoridade e eu dei para a igreja. Se a igreja não exercer autoridade aqui na terra, eu não vou poder fazer nada, porque tudo que eu faço aqui na terra é pelo meu corpo. Eu sou a cabeça, mas vocês que são os braços, as pernas. Se você não exercer autoridade, eu não vou poder fazer um milagre. É muito forte isso, é muito sério, gente, é muito sério. Se tiver um porco bem grande, entra na sua casa, começa a jogar lama para todo canto, jogando lama, aí você entra no quarto, fecha a porta: Senhor Jesus, tira o porco da minha casa. Ele não vai responder essa oração, sabe por quê? Porque ele já respondeu, ele já te deu uma vassoura, uma voz bem alta para gritar, e ele é para você pegar a vassoura, bater no porco, falar: sai, sai. Assim também tem um muito pior do que o porco jogando lama na sua casa, nos seus estudos, nos seus planos para a faculdade. Tem um muito pior do que um porco jogando lama na sua vida sentimental, jogando lama, e você vai deixar lá: Jesus, tira. Não, você vai exercer sua autoridade e você vai falar: sai, eu não aceito isso, em nome de Jesus. Eu não aceito. O primeiro sinal que segue o crente verdadeiro é: em meu nome eles expulsarão demônios. Você que tem que expulsar, em nome de Jesus. Segunda área. Então a primeira área, fé invencível para exercer sua autoridade. Diga: fé invencível para exercer minha autoridade. Segunda área, fé invencível para cumprir com a sua missão. Diga: fé invencível para cumprir com a minha missão. Agora, gente, uma vez que você está cheio de fé, exercendo essa autoridade, aí, segunda coisa, você tem que levar a sério. A vida está passando muito rápido. Você pode pensar: não, está demorando. Olha, estou lhe garantindo, cara. Estou lhe garantindo, parece que foi ontem que eu estava pulando no meio dos jovens, e eu 16, 17 anos de idade. Você está entendendo? É rápido demais. Se você não levar a sério, a vida vai passar e você não vai deixar um legado para ninguém. Você não vai deixar marcas. Você não vai fazer a sua vida valer a pena. Tem que levar a sério a sua missão. Tem que levar muito a sério. Então, até nesta área, o segredo é a fé invencível. Mas a fé nesta área, ela funciona de uma forma interessante. Ela funciona de uma forma interessante, que muitas pessoas não pensam que aquilo é fé, mas tem tudo a ver com fé. A fé nessa área funciona, sabe como? Você tendo certeza que a palavra de Deus não mente, que Ele vai te guiar pelo seu espírito, que Ele vai te dirigir, e que se você colocar em prática os princípios da palavra, você não vai jogar a sua vida fora. Então quais são esses princípios da palavra? Porque fé é sempre baseado na palavra. Diga: fé é sempre baseada nos princípios da palavra. Então tem um princípio muito básico que me ajudou demais quando eu estava com sua idade, e é o seguinte: quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. E eu lembro que eu comecei a aprender isso mais e mais e mais. Na realidade,
eu lembro que eu já tinha formado da faculdade e estava no começo dos meus de 20 anos, 21 anos talvez, e eu cheguei em Santarém, né, formado da faculdade. Eu já tinha pregado em tantos lugares e Deus já tinha me usado como líder de jovens, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e eu estava convencido que, né, eu era a resposta para essa geração. E eu cheguei lá, e aí o pastor Lucas, quando eu acordei a primeira manhã, porque eles falaram, olha, a cama que era para você dormir, o Timóteo está tentando recuperar um alcoólatra, e o alcoólatra que está usando sua cama. Mas nós colocamos um colchão no quarto do papai e da mamãe. Eles falaram que você pode dormir no quarto deles. E num certo sentido até melhor, porque o quarto deles é o único quarto que tem ar-condicionado. Então é melhor. Lá na Amazônia realmente é uma bênção ter ar-condicionado. Então eu dormi lá no chão. Eu acordei, não lembro se era 4h30 ou 5h30. Paulo Jeff, você lembra se era 4h30, 5h30? A oração começava, eu acho que era 5, então eu acho que ele me acordou 4h30. O pastor Lucas chutando assim o colchão, chutando o colchão assim. Acorda, seu preguiçoso, vamos orar. Aí eu gostei demais, pensei, é para isso que eu estou aqui, é para orar, para jejuar, fazer visita, pregar, fazer discípulos, botar para quebrar. Até aí foi uma benção, fomos orar 2 horas, né, de 5 a 7, depois voltamos para casa, tomamos café, mas aí começou ele, vai comprar 1 quilo de prego. Mas para quê? Não, porque eu estou construindo uma casa para, eu quero ser autofinanciado, estou construindo casas aqui, então vai comprar 2 quilos de prego, e vai vigiar o barco, e vai fazer isso. E finalmente, um dia eu fiquei muito bala com ele. Eu falei, Lucas, eu não formei da faculdade, eu não vim aqui para você me convidou para ser missionário aqui, mas é para ganhar vidas, não é para comprar prego, vigiar barco, e varrer o piso da igreja, e pintar isso, pintar aquilo. Eu não estou aqui para isso, Lucas, eu estou aqui para ganhar almas para Jesus. Ele falou, mas alguém tem que fazer esses trabalhos. Eu falei, paga alguém para fazer. Ele falou, o problema é que para pagar leva dinheiro. E isso gasta dinheiro, e a gente não tem esse dinheiro para estar pagando as pessoas para fazer isso. E eu falei, pois é, mas tem que ter um equilíbrio aí, porque também não está certo isso e tudo. Eu botei banca, eu nem tinha muito bem os princípios de submissão, aliás, não sabia nada desses princípios ainda. E porque ele não era só meu irmão, ele era meu líder, e eu estava agindo de uma forma horrível. Ainda bem que ele foi muito paciente comigo. Aí, o que acontece? Eu tirando o tempo com Deus, o Espírito Santo falou para mim, olha, quem é fiel no pouco, eu vou fazer fiel sobre o muito. E ele me mostrou, olha só, que os grandes homens de Deus, que surgiram na Bíblia, eles começaram todos cuidando de coisas materiais, coisas físicas. Todos os grandes homens de Deus, pode ver, o rei Saul, ele foi um grande homem de Deus, infelizmente depois ele se desvirtuou, mas ele foi um grande homem de Deus, e a Bíblia fala que aonde encontraram ele, no meio da bagagem, ele estava lá com certeza se voluntariando como voluntário, trabalhando na bagagem, até para se esconder, porque ele era muito tímido, mas ele estava trabalhando, ele estava escondido lá. Escuta bem, o Davi, você sabe o que fez o Davi famosíssimo? Foi matar o Golias. Mas como que ele matou Golias? Porque o pai dele falou, leve esses pães e esses queijos lá para os seus irmãos que estão na batalha. Ele foi lá trabalhando nessa área física. O grande primeiro mártir da igreja, Estevão, ele foi consagrado o quê? Diácono, para servir as mesas, para cuidar dos pobres, para distribuir alimentos. O Filipe, o grande evangelista que realmente fez grandes milagres e sinais lá em Samaria, começou também como diácono. E Deus falou para mim, Eibe, você nunca foi um diácono, nunca foi um diácono. E como que você acha que um dia você vai ser grandemente usado por mim? Se você nunca cuidou de
trabalhar como voluntário, como alguém que ama, cuida dessas áreas físicas. Se você nunca fez isso. E ele falou assim, se você não cuidar bem de coisas físicas, e como voluntário, amando, eu nunca vou confiar vidas nas suas mãos. Mas quando você for fiel em cuidar bem de coisas, eu vou confiar a você muitas vidas. E aí eu lembro que eu arrependi profundamente diante de Deus. E eu falei, da agora em diante, eu vou amar essas coisas. Toda vez que o Lucas me pedir para fazer coisas assim, eu vou fazer, e eu vou fazer com excelência, com muita excelência. Você vai ver, eu vou passar esse teste. Porque a Bíblia fala, os que desempenham bem o diaconato, alcançam para si justa preeminência, olha, promoção no reino de Deus, e uma fé intrépida. Eu falei, eu tenho bombado na prova, eu tenho falhado a prova, mas a partir de hoje eu arrependo. E eu falei para o meu irmão Lucas, eu falei, me perdoe, eu não estava sendo bom diácono, mas a partir de hoje eu sou diácono, você é o pastor, e eu vou cuidar de você, e eu vou fazer o trabalho para você. E eu lembro uma vez, eu cheguei lá, era uma quarta-feira à tarde, ele estava lá no quintal, num quintal vazio que ele tinha lá, onde depois ele construiu casa, e ele estava lá pintando um casco de um barco. Eu falei, Lucas, não é você que vai pregar hoje à noite, que naquela época a gente tinha culto na quarta-feira à noite. Eu falei, não é você que vai pregar? Ele falou, é. Eu falei, cara, você tem que preparar. Você que é o pastor, você tem que estar separando o tempo para orar e estar na palavra. Eu que sou o diácono, cara, deixa eu pintar aqui. Ele falou, não, Eibe, eu sei que você quer tirar tempo com Deus. Eu falei, não, eu já arrependi disso, me perdoe. Não de arrepender de querer tirar tempo com Deus, mas ele estava sendo tão humilde. Eu lembro que eu peguei, como que chama? O pincel, da mão dele, mas tem um outro nome que não estou lembrado. O brush, Aí eu lembro que ele falou, Eibe, você tem razão, eu quero até separar um tempo e preparar melhor para hoje à noite mesmo. E eu amém. E amém. E deixa eu te falar uma coisa, gente. Esse é um dos segredos. Isso é fé também. Isso é fé invencível. É você se voluntariar, é você servir, é você ser uma pessoa proativa, que procura realmente servir para a glória do Senhor Jesus. Isso é tão importante, tão importante. E a terceira coisa que eu quero enfatizar é a fé invencível para a sua evolução. A fé invencível para a sua evolução. Diga, a fé invencível para minha evolução. Em outras palavras, você tem que ter fé bíblica e verdadeira, que você tem essa capacidade de crescer, de melhorar as coisas. Porque o diabo já tem jogado muita mentira na cabeça de muitos jovens, E a mentira que o diabo joga é que não, assim que é meu jeito, esse é meu jeito. Deixa eu te perguntar, por exemplo, essa frase aqui, ela parece tão verdadeira, mas será que ela é verdadeira? Olha só, sua inteligência é algo muito pessoal, e você não pode transformá-la muito. Você pode melhorar um pouco, mas você não pode transformá-la muito, porque alguns nascem gênios e outros nascem não tão inteligentes. Então, uma vez que você tem essa inteligência com qual você nasceu, você pode melhorar um pouco, mas não pode melhorar muito. Todos nós acreditamos nessa mentira, mas isso é uma mentira. A neurociência tem provado que isso é uma mentira. A neurociência tem provado que isso é uma mentira. Eu vou falar mais sobre a neurociência daqui um pouco. Segunda frase, que também parece ser verdadeira, mas não é. Você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade você não pode mudar muito o seu nível de inteligência. Isso tem sido comprovado recentemente pela neurociência, que isso é mentira. Você pode não só aprender coisas novas, você pode mudar
mudar o seu nível de inteligência. Isso é comprovado. A Carol Dweck, no seu livro, né, sobre mentalidade, ela diz o seguinte, que muitos acham que o cérebro é um mistério, que não sabem grande coisa sobre inteligência ou funcionamento. Quando refletem sobre o que é inteligência, pensam que as pessoas já nascem inteligentes, medianas ou burras, e que permanecem assim durante toda a vida. Mas escuta bem o que ela disse, olha só, as pesquisas recentes da neurociência mostram que o cérebro se parece mais com um músculo. Ele se modifica e se fortalece quando você o usa. Os cientistas têm conseguido mostrar exatamente como o cérebro se fortalece e muda seu nível de inteligência com o aprendizado. O cérebro realmente, se você se dedicar a isso com fé bíblica, que eu vou mostrar qual é a fé bíblica que deve estar por detrás de tudo isso. Quando você se dedicar a isso com fé bíblica, olha o que acontece. Você desafia o cérebro a aprender, maiores ficam as células de seu cérebro, elas literalmente crescem. Os testes e os exames já provaram isso. Nesse momento, coisas que você achava difíceis ou mesmo impossíveis, como falar uma língua estrangeira ou trabalhar com álgebra, parecem ficar fáceis, porque as células do seu cérebro realmente cresceram e mudaram e multiplicaram. O resultado é um cérebro mais forte e mais inteligente. Existem até, escuta bem, fotos, porque eles tiram fotos lá dentro do cérebro, fotos do aumento da densidade das conexões cerebrais. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Agora, se no mundo natural é assim, imagina no mundo espiritual. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Então você pode tomar posse e apropriar. Eu lembro mais ou menos uns 15 anos atrás, não, talvez uns 12 anos atrás, eu comecei a esquecer as coisas. Eu já tinha uns 50 e tanto, e eu comecei a esquecer as coisas. E eu lembro que até comecei a falar assim, cara, estou esquecendo as coisas, assim, eu esqueço o nome de alguém, esqueço as coisas. Mas você já notou que isso acontece até com pessoas bem jovens, 15, 16 anos, também esquece, dá um branco. E o diabo quis falar para mim que era por causa da minha idade. Eu lembro quando eu de repente notei que era uma coisa diabólica, e que isso era, no mundo da fé eu ia resolver isso. Eu falei, mentira do diabo, eu tenho a mente de Cristo, eu vou lembrar das coisas, e eu vou lembrar dos nomes. As pessoas ficam, para a glória de Jesus, assustadas, como eu lembro do nome de todo mundo, como eu lembro dos versículos da Bíblia. Olha, eu vou te falar, eu desafio qualquer cara de 15, 16, 17, 25, 35 anos de idade, para ter uma guerra de Bíblia comigo, aleluia. Porque é gostoso demais. Você, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Tem um ditado em inglês que fala assim, you can't teach old dogs new tricks, né? Que é o seguinte, você não pode ensinar novos truques ao cachorro velho, mas isso é uma mentira. Você pode sim, toda hora está evoluindo e crescendo em nome de Jesus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Agora, vamos só pensar aqui. Como que você vai fazer isso? Como que você vai tomar posse dessa capacidade de aumentar o seu raciocínio cognitivo, a sua inteligência e a sua capacidade de ficar crescendo? Sabe como? Nunca aceitando as mentiras do diabo, declarando os versículos da palavra de Deus, tomando posse da palavra que diz que nós temos a mente de Cristo. Eu gosto também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que fala assim que Ele se tornou para nós sabedoria de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 26, que fala assim que nós
temos a unção do alto e nós conhecemos todas as coisas, então você vai declarando, tomando posse, e aí você vai apropriando isso na sua vida. Agora, como que você vai fazer isso? Exercendo. Você fala para sua mente, você fala, eu lembro sim das coisas. Mente, você vai lembrar. Você vai lembrar. Você esqueceu o nome de alguém? Em vez de perguntar a alguém como é o nome, não. Você sabia o nome, então está lá dentro. Toma posse e fala assim, eu vou lembrar agora, em nome de Jesus. E você toma autoridade. E sua mente, de repente, ela acorda, ela começa a produzir todas as células de cérebro que você precisa. Olha para o seu vizinho e fala assim, estou ficando mais inteligente cada dia. Olha para o outro vizinho, do outro lado, e diga, eu tenho a mente de Cristo. Agora olhe para o primeiro vizinho e fala, e eu estou crescendo cada vez mais em inteligência. E isso é só o começo. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Fique em pé, deixa eu fazer uma oração com você em nome de Jesus. Diga assim, eu declaro, eu vou exercer a minha autoridade, porque eu tenho a fé invencível. Diga, eu declaro, eu vou cumprir com a minha missão, porque eu tenho uma fé invencível. E diga, eu declaro, eu vou ficar me evoluindo na minha mente, nas minhas capacidades, no meu chamado, com excelência, porque eu tenho uma fé invencível. Em nome de Jesus. Agora diga assim, amém, amém. Agora diga assim, nada vai me impedir de alcançar o melhor de Deus para a minha vida. Porque a minha fé não é na fé. A minha fé não é em mim. Mas a minha fé é na palavra. E a palavra não falha. Por isso eu declaro, eu sei que eu tenho essa autoridade. Eu cumpro a minha missão. E eu tenho a mente de Cristo. E isso é só o começo. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe.